Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde. Desta vez não estamos no ano 2020, já passamos para um novo ano 2021. Eu desejo já ao nosso comentador, Dr. Dinis Carmo, um feliz ano 2021, doutor. Olá, Fátima, realmente já não falava-me desde o ano passado, obrigado pelos votos de bom ano. Olha, eu gostaria de poder retribuir a si e aos telespectadores, mas atendendo às circunstâncias atuais, eu não sei se isso até não será uma provocação. De maneira que vamos lá ver o que é que este novo ano nos trará. Pelo menos os portugueses estão confiantes, se bem que este confinamento que já estamos a assistir trocou-nos aqui um bocadinho as voltas. Sim, eu acho que realmente foi mais, digamos, uma pedrada no charco. Acho que realmente, enfim, porque isto afeta toda a gente, afeta todas as pessoas, afeta as pessoas não só monetariamente, mas também nos seus planos laborais, mas também psicologicamente. E fisicamente também não sei até que ponto isto não terá, portanto, repercussões significativas, porque aliás todos nós estamos fartos de saber e de ouvir dizer e de saber que isto não é só o Covid que existe, existem todas as outras doenças que não se foram embora, e eu acho que a assistência que a essas outras doenças anda a ficar para segundo, ou terceiro ou quarto plano, por causa do Covid, o que evidentemente não é nada de bom, não é? Claro, e é precisamente do Covid-19 que iremos falar neste programa Tempo de Saúde, mais precisamente e mais direcionado para a vacina. O doutor quer nos trazer aqui os prós e os contras desta vacina. Olha, eu aliás sabe que eu tive uma ideia, começo por transmitir assim, e talvez nós devêssemos falar com o Paulo, e era para mudar o nome da nossa rubrica, em vez de ser Tempo de Saúde, passar a ser os bons e os maus momentos da saúde. Ok. Porque eu sempre que trago uma boa notícia, trago também uma má. Quer dizer, pode-se curar, mas tem de ser operado. Tem cura, mas tem de pagar. Nunca é uma boa notícia a 100%, tem sempre ali Tem uma sempre parte uma mais negativa. contrapartida. Tem sempre uma contrapartida. E agora com a vacina é a mesma coisa. Olha, eu, como é meu hábito, gosto de começar sempre pelas boas notícias, e a boa notícia é efetivamente nós temos uma vacina disponível que todos esperamos que possa modificar de maneira absolutamente radical, digamos, o panorama desta epidemia que estamos a atravessar. Isto é efetivamente uma boa notícia, até diria mais, isto é uma notícia histórica, e quando eu digo histórica não estou a falar daqueles históricos do futebol, que são acontecimentos tão importantes e tão históricos que passado uma semana já ninguém se lembra deles, mas porque foi efetivamente pela primeira vez desenvolvida uma vacina num Então, tempo pouco tempo. absolutamente recorde, inferior a um ano. E é esse fator, peço desculpa interromper, doutor, é esse fator também que cria um bocadinho de insegurança por parte das pessoas relativamente a esta vacina. Foi o pouco tempo que ela demorou a ser preparada. Ora bem, já lá vamos. Eu ia precisamente começar por aí, precisamente para dizer o seguinte, que eu acho que é capaz de ter uma certa importância as pessoas perceberem como é que isto foi possível. E como é que foi possível? Olha, em primeiro lugar, pelo fator sorte, porque é evidente que as coisas quando não correm bem, não correm bem. Depois porque foram disponibilizados pelos diversos governos recursos enormes, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista financeiro, para o desenvolvimento desta vacina. E é evidente que isto fez toda a diferença. Estamos a falar de uma pandemia mundial, todos os esforços foram reunidos em volta desta vacina. É verdade que sim. E outro fator que também contribuiu muito para que isto fosse possível foi a eliminação de aquilo que os americanos chamam o red tape, e que penso que nós podemos traduzir melhor pela burocracia, que de uma maneira geral envolve, digamos, processos relacionados com os produtos e com os produtos relacionados com a saúde e com os medicamentos. E só para os telespectadores terem uma ideia, eu vou contar a minha história pessoal. Como você sabe,
Eu patenteei um conjunto de instrumentos para a realização de uma nova técnica cirúrgica para o tratamento do síndrome do túnel do carpo e do túnel cubital. E você faz alguma ideia de quanto tempo é que os países levaram para me conceder a patente da invenção? Posso dar um palpite, mas será um É isso palpite mesmo que sem eu quero que você fundamento. faça. Pode ser um palpite sem fundamento, mas cerca de 5, 6 anos? Olha, o país que me deu a patente mais depressa foi o Japão, que levou só 7 anos. Pois. A Europa e os Estados Unidos levaram 10 anos. O Japão, o Brasil, concedeu uma patente há meia dúzia de meses. E eu da Índia ainda estou à espera. De maneira que você repare bem, quer dizer, quando se trabalha nestas circunstâncias, o atraso que isto representa para, digamos, o lançamento dos produtos no mercado, porque repare, isto ainda não está terminado. Porque agora o passo seguinte à patente é conseguir obter a marcação CEE no caso da Europa. Bom, e quero dizer que a correr bem, e eu já explico o que quero dizer com este correr bem, nós já sabemos que este processo vai levar à volta de um ano, vai custar umas dezenas de milhares de euros. Eu até nem vou dizer quanto, porque às vezes pode acontecer a minha mulher ver este programa e isto ainda acaba em divórcio. E é preciso nós termos a sorte de haver um organismo certificador que tome conta do processo. E porquê? Porque, repara, é que os condicionalismos, digamos, as exigências atuais da CEE para a concessão da licença CEE para os produtos médicos são de tal ordem que houve muitos organismos certificadores, cerca de 30%, que pura e simplesmente encerraram as portas, ou pelo menos encerraram esse serviço. Olha, e um deles é nem mais nem menos do que o nosso Infarmed, que deixou de fazer este serviço porque entendeu que, atendendo ao número de patentes que recebia em território nacional e às exigências que lhe eram feitas pelas autoridades europeias, entendeu que era melhor, pura e simplesmente, deixar de realizar este processo. De maneira que você veja bem, quer dizer, o atraso que isto condiciona. Ou seja, nós tanto queremos ser seguros, tanto queremos estar do lado, portanto, da segurança, que isto depois acaba por atrasar, portanto, todos os processos, como sejam o caso dos meus instrumentos, das vacinas e tudo mais. Mas estas exigências todas, doutor, acha que fazem sentido ou são meras burocracias? Olha, eu acho que muitas delas são meras burocracias. Acho que não fazem sentido nenhum, porque repara, isto é como tudo na vida, quer dizer, a doença não pode ser pior que a cura, e é evidente que se é efetivamente necessário haver regulamentos, eu aliás posso lhe dizer que uma das causas que despoltou, digamos, a nova regulamentação da CEE foi aquele caso que ficou famoso, e com certeza que ainda toda a gente se lembra, até porque não foi há tanto tempo como isso, daquelas próteses mamárias que se verificou que estavam a ser feitas com silicone que não era médico e, portanto, que não estava indicado. Portanto, dizia eu que se por um lado é efetivamente necessário assegurar a qualidade e a segurança dos produtos, é evidente que a cura não pode ser pior que a doença. Ou melhor, sim, a cura não pode ser pior que a doença. E, portanto, nós também não podemos complicar de tal maneira estes processos que eles se tornam ad infinito, quer dizer, com um encargo financeiro que faz com que a maior parte das pessoas desista à partida. Com este exemplo da vacina contra a Covid-19, será que no futuro tudo isto será de forma mais agilizada ou não? Eu acho que sim, eu acho que tudo isto foi mais agilizado e acho muitíssimo bem, até por outras duas ordens de razões. Olha, porque em primeiro lugar, isto como já alguém disse, isto é uma guerra, e em tempos de guerra não se limpam armas. Quer dizer, isto é digamos, uma das regras fundamentais da arte militar. Pronto, e em segundo lugar, aquilo que nós temos de saber fazer e saber gerir é digamos, as vantagens contra os prejuízos. Porque repara, se há alguma coisa que a medicina nos ensina é que nós temos de tomar decisões e temos de tomar decisões certas no tempo certo. Quer dizer, não é como as decisões judiciais que aparecem mesmo quando são certas, aparecem passados 7 ou 8 ou 9 anos depois, ou já morreu a vítima, ou já morreu o arguido, e portanto não servem para nada. Para além disso, outra coisa que nós temos de saber julgar são efetivamente as vantagens em relação, portanto, aos potenciais prejuízos ou malefícios.
E olha, eu para lhe ilustrar este aspecto, eu penso que nada melhor do que falarmos naquele que é talvez o medicamento mais famoso da história da medicina, e que é a penicilina. A penicilina, como sabe, foi o primeiro antibiótico que foi descoberto, e foi descoberto por um médico inglês chamado Alexander Fleming em 1928. Portanto, repare, há menos de 100 anos. E qual era o problema da penicilina? A penicilina sabe que tem dois grandes problemas. Um deles é que a sua produção hoje em dia é extremamente barata. E é tão barata que se calhar ninguém quer produzir. Porque não O compensa. outro grande problema, é que a penicilina tem, efetivamente, o grande defeito de poder desencadear choques anafiláticos. E o que é que são choques anafiláticos? É uma reação alérgica de tal maneira grave que pode provocar a morte imediata da pessoa, ou quase imediata. Isto é um fenómeno que é bastante raro, mas que acontece. De tal maneira que no mundo inteiro houve com certeza centenas, se não mesmo alguns milhares de pessoas que morreram por causa da reação alérgica à penicilina. Agora, uma coisa eu lhe posso garantir, é que se morreram algumas centenas ou até talvez mesmo, admito, alguns milhares de pessoas por causa da penicilina, houve milhões ou até mesmo centenas de milhões de pessoas que se efetivamente continuaram a viver e deixaram descendência, devem-no à penicilina. E, portanto, nós temos de pôr nos pratos da balança, como eu digo, as vantagens e os inconvenientes, porque também lhe digo, quer dizer, no caso da medicina e se calhar em muitas outras coisas da vida, se nós vamos só a querer só vantagens e não inconvenientes, nós não fazemos absolutamente nada. Aliás, eu até aconselhava às pessoas que pensam assim dessa maneira nem sequer tornarem a andar de carro, porque de certeza absoluta que vão morrer muito mais pessoas de acidente de automóvel do que de reações alérgicas à vacina contra o Covid, não tenho a mínima dúvida. É verdade, portanto, conclusão, esta vacina foi sem dúvida um grande feito na história, devido a ter sido fabricada, produzida em tão pouco tempo e conseguida em tão pouco tempo. É um facto histórico, como lhe digo, de certeza que vai ficar para a história da medicina. Doutor, e os prós e os contras desta vacina? Olha, os prós e os contras é aquilo que eu lhe digo, portanto, os prós é efetivamente ela poder conferir-nos a imunidade que nós todos pretendemos, portanto, e deste modo dominarmos a epidemia, assim como foram dominadas ou até mesmo erradicadas epidemias anteriores, como a poliomielite, como o sarampo, como a varíola. Os inconvenientes é que são de esperar, efetivamente, alguns efeitos secundários que, como eu digo, acontecem inevitavelmente com todo o tipo de medicamentos e com todo o tipo de técnicas cirúrgicas. Mas isso, como lhe digo, é efetivamente uma inevitabilidade. Nós, infelizmente, vivemos na Terra, não vivemos no céu. O mundo não é sempre cor-de-rosa e, como eu digo, eu acho que, efetivamente, o importante é nós pesarmos os prós e os contras e os prós serem francamente superiores aos contras. E isso acontece de forma, como o doutor disse, inevitável, seja com esta vacina ou com outra, irá acontecer, não porque esta foi produzida em tão pouco tempo, porque há pessoas que dizem que o facto de não ter sido testada da maneira como deveria ser, pessoas que dizem isto se calhar sem fundamento, não sei se concorda comigo ou não, doutor. Olha, eu estou a compreender o que você quer dizer, e é claro que, teoricamente, no mundo ideal, se não estivessem a morrer pessoas todos os dias, o ideal seria que esta vacina fosse mais testada, porque é evidente, quanto mais testada ela for, maior o grau de segurança. Claro. Agora, eu como lhe digo, como eu acabei de dizer ainda há bocadinho, em tempo de guerras não se limpam armas. Quer dizer, porque isto é quase a mesma coisa que você ter um assaltante que lhe entra pela casa dentro com uma faca na mão e que quer nitidamente assassinar, e você tem uma pistola na mão e diz assim, olha, espera aí um bocadinho que eu tenho aqui uma pistola, mas antes disso deixe-me ver se ela está bem polida e lubrificada para realmente disparar as balas da maneira mais eficiente possível. Quer dizer, isto não faz qualquer tipo de sentido, não é? Portanto, considera segura esta vacina e quando for a sua vez irá tomá-la? Sou logo o primeiro. Quando me chamarem pode ter a certeza que estou logo na frente da linha. Muito bem, doutor. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a este tema. Olha, quero, porque eu acho que é uma coisa muito importante que nós devemos acrescentar em relação a este tema e em relação, portanto, aos efeitos secundários. É que sabe que eu vou-lhe contar uma história, aliás, se calhar em vez de uma até lhe conto duas, se tivermos tempo.
para você ver efetivamente como é que as coisas estão hoje em dia. E a primeira que lhe conto é o seguinte: como é sabido, nós tivemos uma notícia muito triste há relativamente pouco tempo de uma senhora que era auxiliar no IPO no Porto, que foi vacinada no dia 30 ou 31 de dezembro e que no dia 1 de janeiro de repente faleceu. De maneira que, evidentemente, que os principais órgãos de notícias e portanto, Os as redes órgãos de sociais, comunicação? logo de imediato, isto não tem nada que saber. A senhora morreu, coitadinha, por causa da vacina. E para ver a importância que isto tem, eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabe como é que eu soube desta notícia? Eu soube desta notícia através de uma mensagem que me foi enviada pelo WhatsApp. Quer saber de onde? Da Índia. Mais propriamente do estado de Gurajá, que é o estado mais a noroeste da Índia, faz fronteira a norte com o Paquistão, e é onde se encontram as antigas possessões portuguesas da Mão e Diu. E porquê é que eu recebi esta notícia da Índia? Porque acontece que nesse estado, ou na capital desse estado, há um médico ortopedista chamado Piyush Desai, que é o proprietário de 2 dos meus conjuntos de cirurgia para o túnel do carpo, de maneira que ele faz a minha técnica para o tratamento dos doentes dele nesta área. Exatamente. E, portanto, nós temos vindo a trocar correspondência regular, e foi ele, através de uma mensagem do WhatsApp da Índia, que me alertou para esta situação. Portanto, repare bem, Portanto, esta quer dizer, notícia se tomou alguém proporções. duvida de que nós já não temos mundo, aquilo que nós temos é uma aldeia global. Eu acho que isto, digamos, é o melhor exemplo de, efetivamente, como é que estas notícias se difundem. Ora, a verdade é que ainda hoje ninguém sabe qual foi a causa da morte dessa senhora. E eu, a propósito desta, vou-lhe contar a segunda história, com muita tristeza minha, e que encerra em si um conjunto de coincidências que, se eu não fosse ter testemunhas presenciais e documentais, porque sabe que uma das vantagens destas coisas é que isto, para o bem e para o mal, fica aqui tudo registado. Eu estava-lhe a dizer que se eu não tivesse provas, eu ou lhe dizia que isto era uma história figurada, ou contava-lhe isto como anedota. E o que se passou foi o seguinte: é que eu no último dia em que dei consultas, no ano 2020, deviam ser 3 horas da tarde, tive aqui uma senhora no meu consultório que me veio consultar, que é de Chaves, e que é beneficiária por intermédio do marido da ADMG, ou seja, o Serviço Social da GNR. Acontece que eu durante alguns anos fui o médico ortopedista do posto da GNR de Chaves. E, portanto, eu deslocava-me a Chaves regularmente, eu cheguei lá até uma vez por semana, e fiz isto durante uma série de anos. De maneira que a senhora perguntou-me, no final da consulta, perguntou-me: então, doutor, quando é que vai a Chaves? Nunca mais ninguém o viu e tal. E eu disse-lhe: olha, nem diga nada, porque o enfermeiro Barrocas está farto de me mandar mensagens, de me pedir para eu ir a Chaves, para passar um fim de semana em casa dele, e eu passo a vida a dizer que sim, nunca mais lá vou. O enfermeiro Barrocas era o enfermeiro militar da GNR, ele era cabo da GNR, que era o responsável, digamos, pelo gabinete e pelos serviços de saúde do posto da GNR. Eu acabo de dizer isto e recebo uma notificação de uma mensagem no telemóvel. Ora, eu quando estou a dar consultas não tenho por hábito atender chamadas. Agora, atendendo à inerência da profissão, também não me parece a melhor solução desligar por completo o aparelho. Exato. De maneira que fiz aquilo que costumo fazer, lancei um rabinho do olho ao telemóvel e vejo a seguinte mensagem: participo do falecimento do meu pai, Jorge Barrocas. Pronto, eu vi aquilo e pensei cá para mim: olha, lá morreu o pai do Jorge, coitado e tal. Entretanto, despedindo as senhoras saíram, eu pego no telemóvel, vou ver a notícia, e a notícia era efetivamente do falecimento do enfermeiro Jorge Barrocas, só que a mensagem estava assinada Daniela Barrocas, ou seja, a filha mais velha. Bem, eu aqui confesso que senti um friozinho na espinha. Como é óbvio. E as senhoras ainda estavam no consultório, de maneira que eu abri a porta, chamei-as, e perguntei-lhes: olha, desculpa lá, vocês sabem, aconteceu alguma coisa ao enfermeiro Jorge Barrocas? E a filha da senhora, que por acaso também é enfermeira, e que exerce no hospital de Santos Silva em Gaia,
disse-me, olha, eu acho que aconteceu qualquer coisa, porque eu ainda não vi muito bem, mas saiu uma fotografia dele no Facebook, publicada pela filha, e eu acho que ele morreu. Eu disse, mas ele morreu de quê? Quer dizer, mas o Jorge tinha alguma coisa? O Jorge era uma pessoa relativamente nova, tinha 57 anos, não se conhecia qualquer tipo de doença, de maneira que as senhoras saíram, eu peguei no telefone, liguei, falei com a filha, falei com a viúva e perguntei o que é que tinha acontecido. E, por simplesmente, ela disse, olha, meu marido teve uma morte súbita. Sabe que o Jorge era enfermeiro, como eu disse, a esposa do Jorge também é enfermeira, ela trabalha no Hospital de Chaves, onde está na linha da frente da luta contra o Covid, de maneira que, por causa disso, eles até estavam a dormir em quartos separados, e segundo a viúva me confessou, me contou, ela foi estar com o marido morto na casa de banho de manhã, sem nada que o justificasse. Ora, onde é que eu quero chegar com esta história e com esta coincidência absolutamente extraordinária? É que repara uma coisa, quer dizer, o Jorge era membro das Forças de Segurança e era enfermeiro. A esposa é enfermeira e está na primeira linha de combate ao Covid. Portanto, quer isto dizer que estas duas pessoas eram candidatos para estar na primeira linha da vacinação do Covid. Agora, você imagina o que é que teria acontecido e o que é que diriam se efetivamente o Jorge tivesse sido vacinado contra o Covid 2 dias antes. É claro que está mesmo a ver que o Jorge Barrocas, e eu faço a intenção propositada de dizer o nome dele, porque o Jorge efetivamente era um profissional extraordinário, foi uma pessoa a quem eu, mas sobretudo os doentes da GNR do posto de Chaves muito devem, podem acreditar que muito lhe devem, porque ele era efetivamente uma pessoa incansável, e eu nunca teria conseguido fazer o que fiz lá em cima se não fosse realmente a sua colaboração absolutamente extraordinária. Mas onde eu quero chegar, e é por isso que trago aqui esta história, repare, quer dizer, se por acaso se tem dado a coincidência de ele ter sido vacinado, repare, o Jorge teria sido, com toda a probabilidade, mais uma vítima da vacinação contra o Covid. Da vacinação. Portanto, uma conclusão sabe que isto, precipitada... o que quer dizer é que, efetivamente, nós temos de ter, digamos, muito cuidado, quer dizer, as coisas têm de ser provadas, quer dizer, isto não basta ver uma pessoa com uma pistola na mão para dizer imediatamente que foi ela que matou o vizinho. Muito bem, doutor. Não tirar conclusões precipitadas sem fundamentos. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Quer dizer, isto é verdadeiramente, digamos, aquilo que distingue o método científico do método empírico, é que nós no método científico nós temos de ter provas para aquilo que afirmamos, as coisas têm de estar provadas e têm de estar provadas com factos. E, efetivamente, conforme diz o nosso povo, como a andorinha não faz a primavera, é evidente que também não é o facto de haver uma circunstância, digamos, menos afortunada, que faz com que nós imediatamente possamos partir para uma conclusão de causa e efeito e dizer que o A foi a causa do B. Muito bem, doutor. Gostei imenso deste programa. Foi muito esclarecedor, como é sempre com o Dr. Dinis Carmo. Voltamos na próxima semana com mais um Tempo de Saúde, ou então com um programa com um nome diferente. Deixa a vossa consideração. Muito bem, obrigada, estar consigo, doutor. Fátima. Continuação de boa noite, bom até para dia. a semana. Até para a semana. Quanto a si, voltamos na próxima semana. Eu espero que si desse lado tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.